Você já sentiu como se tivesse encontrado a pessoa perfeita? Alguém que parece te compreender como ninguém, que é carismático, atencioso, quase adivinha seus pensamentos? No início tudo parece um sonho, mas e se por trás desse encanto todo houver uma pessoa manipuladora que pode deixar marcas emocionais para a vida toda? Ou imagine essa cena: você finalmente saiu de um relacionamento que te fez mal, reconstruiu a sua vida e quando menos espera, seu ex reaparece. Ele manda flores, mensagens carinhosas, diz que mudou, que você é o amor da vida dele, e aí surge a dúvida: será que ele mudou realmente? Será que eu devo dar mais uma chance? Hoje nós vamos falar sobre narcisistas e sedutores abusivos. E eu vou utilizar ele ou tal, mas saibam que eu estou falando de homens e de mulheres. Só que é realmente muito chato toda vez ficar falando ele ou ela ou a. Então, já sabem, né? Então, quem são? Como agem? E o mais importante, como você pode se proteger dessas pessoas antes que seja tarde demais? O que você vai aprender nesse vídeo pode mudar a sua forma de enxergar relacionamentos para sempre. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga e especialista em neuropsicologia. E para começar, já sabe, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque você sabe que quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele leva esse vídeo para mais pessoas. Vamos então para o spoiler. O que você vai ver nesse vídeo de hoje? Você vai ver como identificar sinais sutis de manipulação, como esses sinais se manifestam em homens e em mulheres, estratégias práticas para se proteger emocionalmente, o que realmente está por trás do comportamento encantador mais tóxico dessas pessoas. Então, o que é o narcisista e o sedutor abusivo? O narcisista é mestre em manipulação emocional. Ele constrói uma fachada perfeita, encantadora, mas essa máscara cai quando você já está emocionalmente envolvido. Aí começa o ciclo: controle, manipulação e abuso psicológico. Por outro lado, o sedutor abusivo, ele compartilha muitas características com o narcisista. Ele vive para ser adorado, mas assim que conquista a sua atenção, ele já ali perde o interesse. Quando ele percebe que você está seguindo em frente, aí ele entra em cena novamente. Ele começa a tentar te sugar de volta para a relação, explorando suas vulnerabilidades emocionais. Presta atenção no que eu vou falar agora para você, ó. Ambos têm um traço comum: o desejo insaciável de validação, muitas vezes resultado de traumas e baixa autoestima, camuflada por uma máscara de superioridade e controle. Agora, olha aqui para mim, nós vamos explorar os sinais que podem te ajudar a identificar essas pessoas. Então, olha como que isso é importante. Me segue aqui. Carisma extremo, mas muito bem calculado. No início, eles são perfeitos, nossa, carismáticos, sedutores, compreensivos, fazem você sentir que encontrou a pessoa ideal para sua vida toda, mas tudo isso é uma tática para conquistar a sua confiança. Uma outra coisa é o complexo de superioridade. Por mais que se sintam inferiores internamente, mascaram isso com uma postura de superioridade. Eles se colocam como o prêmio que você deve valorizar, o que você estava esperando para sua vida, o troféu de ouro. Outra coisa, egocentrismo e manipulação emocional. Para eles, o mundo gira ao redor das suas necessidades. Eles nunca admitem erros e sempre culpam você. Expressar suas emoções ou necessidades é em vão. Pode esquecer. Tudo será descartado. Outro sinal, montanha-russa emocional. Eles alternam entre gentileza extrema e explosões de ira. Isso te deixa constantemente em alerta, com medo de desencadear reações negativas. Você vai entrar num perfeito estado de ansiedade quase que 100% de sua vida. Outro sinal, necessidade de atenção constante. Eles não suportam dividir o palco. Se você recebe elogios ou destaque, eles com certeza encontrarão maneiras de te diminuir para recuperar o controle. Os sedutores e narcisistas usam táticas específicas para te prender. Por exemplo, intervalos estratégicos. Eles desaparecem, dão espaço e depois reaparecem no momento perfeito para mexer com as suas emoções. Tem também os gestos dramáticos, flores, mensagens arrependidas, declarações de amor eterno, tudo cuidadosamente planejado para te desestabilizar. Outra coisa também são os pretextos para reaproximação. E então eles criam situações para falar com você, sabe? Como pedir algo emprestado ou relembrar momentos do passado.
Outra coisa que eles também fazem é usar terceiros. Amigos, familiares ou redes sociais se tornam ferramentas para continuar o jogo emocional caso você não ceda diretamente. Então presta atenção no que eu vou falar aqui, olha que importante. Homens e mulheres narcisistas podem apresentar comportamentos similares em muitos aspectos, já que o narcisismo é definido por traços centrais como necessidade de validação constante, falta de empatia e uma visão inflada de si mesmo. No entanto, as formas como esses comportamentos se manifestam podem variar entre os gêneros, muitas vezes influenciadas por expectativas sociais e culturais. Então, as características mais comuns em ambos os gêneros é o charme inicial e a manipulação emocional, a tendência a culpar os outros pelos próprios erros, a busca constante por atenção e validação, incapacidade de lidar com as críticas, explosões de raiva ou tristeza emocional quando contrariados. E agora eu vou falar para você, primeiro, os sinais mais comuns em homens narcisistas. Os homens narcisistas tendem a se exibir por conquistas externas, como dinheiro, poder ou prestígio. Eles podem usar essas provas de superioridade para diminuir os outros. Uma outra coisa é o controle explícito. Muitas vezes os homens narcisistas exercem controle de forma muito direta, através de comportamentos autoritários ou até mesmo agressivos. Uma outra coisa também é o egocentrismo na dinâmica familiar. Então esses homens narcisistas, eles podem esperar que todos à sua volta atendam às suas necessidades, negligenciando os desejos ou sentimentos do parceiro, da parceira, dos filhos e tal. E agora então eu vou trazer para você os sinais mais comuns em mulheres narcisistas. A primeira coisa, o foco na aparência e na aprovação social. As mulheres narcisistas podem usar a sua aparência, charme ou até a vitimização para obter a atenção e o controle. Então é muito comum que elas busquem ser o centro das atenções nos grupos sociais. Outra coisa é a competitividade nas relações pessoais. Elas podem competir com outras mulheres, incluindo amigas e até mesmo filhas, frequentemente desmerecendo essas pessoas. Outra coisa também é a manipulação mais sutil. As mulheres narcisistas podem recorrer a estratégias passivo-agressivas, como chantagem emocional ou culpa, para exercer controle sobre as pessoas ao seu redor. Então, até aqui, a partir de agora, você já sabe que, embora os traços fundamentais do narcisismo sejam os mesmos em ambos os gêneros, as diferenças culturais e sociais podem moldar a forma como esses comportamentos aparecem. Seja um homem ou uma mulher, é essencial reconhecer os sinais e proteger a sua saúde emocional diante de pessoas com esses traços muitíssimo tóxicos. Mas por que essas pessoas agem desse jeito? Muitas vezes o comportamento narcisista ou sedutor abusivo é resultado de traumas na infância. Foram crianças negligenciadas ou feridas que desenvolveram uma autoestima tão frágil que precisam criar um personagem para se proteger. E agora eu vou falar uma verdade bem dura para você. Não importa o quanto você ame ou tente ajudar. Não é a sua responsabilidade curar ninguém, muito menos uma pessoa narcisista. Sem ajuda profissional, essas pessoas continuarão presas aos seus padrões destrutivos e você vai acabar se machucando bastante. E antes de eu falar como você pode se proteger de pessoas assim, que isso é super importante, eu quero te convidar a entrar na minha comunidade. Lá eu posto videoaulas e artigos que com certeza transformarão sua vida e a sua forma de se relacionar. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos lá, como que você pode se proteger? A boa notícia é que você pode se blindar sim, e aqui estão algumas dicas bem práticas. Primeira coisa, reconheça os sinais. Não ignore pequenos alertas. Se algo parece errado, confie na sua intuição. Segunda coisa, mantenha seus limites. Se você decidiu cortar contato, se mantenha firme na sua decisão. Qualquer abertura será usada contra você, pode ter certeza disso. Outra coisa, fortaleça bastante a sua autoestima. Quanto mais você conhece o seu valor, menos vulnerável você fica a esse tipo de jogo emocional. Olha que interessante e importante essa daqui. Confie nos fatos e não nas palavras. Ou seja, escute o que a pessoa faz e não o que a pessoa fala. Mudanças verdadeiras vêm com o tempo e ações consistentes, não com promessas momentâneas.
Uma outra dica também muito importante é buscar apoio. Amigos, familiares e um psicólogo podem ajudar a reforçar a sua visão e tomar decisões mais seguras. Isso é muito importante. Então você precisa se lembrar sempre, a sua saúde emocional é preciosa, é o seu bem mais precioso. Identificar e evitar narcisistas e sedutores abusivos é o primeiro passo para você criar relações mais saudáveis. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!